Bom dia, mestre Netão. Estou aqui no hospital aí, estou aqui numa salinha aqui. Neto, aquele Beleza. aviso da Tá aí na luta, né, Bianca? Tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo Neto, jóia, graças a aquele Deus. aviso da gravação, viu? Certo. Brunão, muito obrigado mais uma vez contar com você aqui conosco, tá? É sempre uma honra, né, ter você aqui com a gente hoje. E hoje com um tema, né, muito importante. Acho que hoje, pensando não só do ponto de vista da pesquisa, mas também da prática clínica, falar de ensaio clínico randomizado é algo que é muito relevante, até porque, né, podemos dizer, e Bruno vai explorar isso com certeza aí, podemos dizer que seria o estudo padrão ouro, né, para avaliação das intervenções em saúde. E, diante disso, então, é um ótimo desenho de estudo, não só para quem vai e está buscando testar uma determinada intervenção, mas também para uso, né, em termos de informação para a prática clínica. Se basear em resultados de ensaios clínicos randomizados é fundamental para que a gente possa qualificar a nossa assistência profissional, visto que é o desenho padrão ouro aí que pode falar tanto de eficácia quanto segurança das intervenções terapêuticas. Então, o ensaio clínico randomizado, ele tem não só o seu lugar dentro da pesquisa, mas também um desenho de estudo excelente aí quando se fala em prática clínica, pois os resultados dos ensaios clínicos devem ajudar o profissional na hora da tomada de decisão. Então, um tema altamente relevante, não só do ponto de vista da pesquisa, que é o nosso foco aqui no grupo, mas também para todos aqueles que já vivenciam ou irão vivenciar a prática clínica, pois os resultados dos ensaios clínicos devem ser usados para nos ajudar na hora de tomar as decisões clínicas. Então, muito obrigado, Brunão. Vamos em frente aí e bom dia a todos aí que estão nos assistindo e estão conosco aqui no grupo. Professor Bruno, está escutando? Acho que ele deve ter dado uma paradinha, foi buscar uma água. Enquanto isso, eu vou aqui ajudando vocês aí, tá? Então, gente, o ensaio clínico randomizado, como eu falei, não só do ponto de vista da pesquisa, mas em termos na nossa prática clínica, ele nos ajuda a comparar as nossas intervenções, ou comparar uma intervenção com um determinado grupo que não faça nada, que a gente chama de grupo de cuidados usuais ou convencionais, ou, às vezes, comparar intervenções diferentes. Então, no momento que você decide fazer ou aplicar uma determinada intervenção na sua prática clínica, é importante que essa decisão seja pautada também em informações de qualidade. E aí você pode, então, usar as informações dos ensaios clínicos que já avaliaram ou a eficácia ou segurança desta intervenção e verificar se realmente os resultados eles são positivos, do ponto de vista de efeito, de eficácia, e, além disso, se esta intervenção é segura também, que é algo que a gente precisa, e talvez ainda seja muito incipiente essa discussão na prática clínica, em relação à segurança das nossas intervenções. Todas as vezes que você aplica algo em uma pessoa, no paciente, obviamente que, além do benefício que você está esperando, é possível que, em algumas situações, você também gere efeitos adversos. Tá? Então, nenhuma intervenção ela é desprovida da possibilidade de você gerar efeitos adversos. Então, consequentemente, é importante aí que vocês pensem, obviamente, na eficácia, no efeito que aquela intervenção ela vai gerar nos pacientes, mas também que vocês analisem as questões de segurança. Então, os ensaios clínicos, eles têm o objetivo aí de avaliar tanto a eficácia quanto a segurança, que o senhor Bruno já voltou aí, então vou passar a palavra para ele, devidamente paramentado aí, obviamente, Bruno está num ambiente clínico, tá? Então, obviamente, todos os cuidados são necessários. Então, Brunão, fique à vontade aí, muito obrigado mais uma vez. Valeu, mestre Netão, eu que agradeço aí. Estão me escutando bem? Sim. Então, pronto. Desculpa aí, pessoal, é só pela logística aqui de sala, que às vezes é um pouquinho difícil aqui no hospital.
Então, primeiramente, queria agradecer, né, por estar participando aqui, para mim é uma honra. O professor Mansueto aí é um grande exemplo para todos nós, né? E o grupo de pesquisa em fisioterapia é um reflexo disso. E eu vou falar um pouquinho sobre esse tema muito importante, que é o ensaio clínico randomizado. Estou cansado aqui, está subindo escada aqui de máscara, não é brincadeira não, viu, mestre Netão? Condicionamento, treinar mais, viu? Vamos lá, então. Observacional, né? Então, diferentemente dos estudos observacionais, o ensaio clínico é o estudo que ele vai avaliar o efeito de determinada intervenção. Então, como a gente pode ver aqui no slide, é um estudo experimental, que ele quer avaliar se certa intervenção, se certa ação, se certo objetivo, ele tem algum efeito na área de saúde. Tá bom? E o principal objetivo dos ensaios clínicos, na realidade, é reduzir os efeitos confundidores, possíveis fatores de confusão que ocorrem quando a gente apenas analisa um estudo de forma observacional. Então, muitas vezes, vários fatores confundem a nossa análise, o nosso entendimento e a nossa reflexão sobre essa possível relação entre causa e efeito. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os estudos observacionais. Acho que nesse momento de Covid, aí a gente tem visto muito isso, né, devido à brevidade da pandemia. Muitas vezes a gente não tem tantos estudos com uma certa qualidade, né? Então, é fundamental a gente sempre buscar, né, analisar ensaios clínicos randomizados, pois estes são os estudos que vão ter a melhor resposta para a gente ver se determinada conduta ela é eficaz, né, e a depender da sua aplicabilidade prática, se ela é efetiva e a depender do seu custo, se ela é eficiente. Estão me ouvindo bem? Se quiser interromper qualquer hora, fiquem à vontade, tá bom? Estamos escutando direitinho, né? Positivo, Bruno. Pronto, maravilha. Então, o ensaio clínico randomizado, né, ele tem como objetivo avaliar a eficácia. Então, você vai controlar diversos fatores, a população, uma intervenção, né, tanto é que vai ser uma população bem específica. E aí ele vai determinar se aquela conduta é ou não eficaz para uso em determinado objetivo, né? Então, o ensaio clínico ele vai lhe dar um conceito sobre algo e aí você vai avaliar na sua prática se aplica ou não. Não necessariamente você vai ter que ter evidências científicas para todas as situações. Às vezes, com base em um conceito provado em evidência científica, você pode, através do princípio da complacência, aplicar no seu dia a dia, ok? E buscar as melhores, a intervenção mais efetiva e a de menor custo, né? É nosso dever, né, como profissional de saúde, já que a saúde, os custos são finitos, né? E a gente tem que sempre buscar isso, e também de menor dano também. E os ensaios clínicos nessa eficácia. E aí, vamos lá. Por que fazer um ensaio clínico controlado randomizado? Eu botei aqui, em cores diferentes, o controlado e o randomizado. Na realidade, o que é o controlado, a gente vai explicar por que o estudo tem que ser controlado, porque justamente você tem que controlar os fatores de confundimento. Oi, Carol. Carol levantou a mão, pode ficar à vontade. E aí, depois você vai vendo Vou perguntar. que não é. Esse acho que são Levanta a mão, Carol. Carol, que levanta a Carol, pode ficar à vontade. Para perguntar. Acho que levantou errado. Não foi, Carol? Não tem problema, não. Se quiser perguntar, você fala, tá bom? Então, controlado justamente por isso, porque visa controlar aqueles fatores de confundimento, né, que são, que a gente vai explicar aqui, né, alguns fatores de confundimento, não, alguns confundidores, de uma forma geral.
E randomizado também é uma outra coisa importante. O estudo ele tem que ser aleatorizado, né? Eu vou explicar aqui por quê e o que influencia o estudo não ser controlado e ele não ser randomizado, né? Para cada vez mais buscar uma saúde baseada em evidências. E aí, quando a gente analisa, né, uma imagem assim, representativa do ensaio clínico randomizado, a gente teria mais ou menos isso aqui. A gente tem uma população que a gente vai selecionar, né? Vamos pegar uma amostra da população, uma amostra representativa, né, com o tamanho amostral adequado para os objetivos que se quer avaliar. Você deve buscar os estudos que já avaliaram isso, né? E aí vai existir uma randomização, que eu vou explicar daqui a pouco. Sem problema, Carol, tudo bem. Mas se quiser perguntar, fica à vontade, viu? E aí, com essa randomização, vão existir dois grupos. Um grupo faz uma intervenção e o grupo controle. Eu vou explicar quais são os tipos de controle que existem, né? E aí a gente vai aplicar essa intervenção, digamos, né, ou não, e vai ser avaliado por um tempo, e aí a gente vai ver se aquele desfecho ele foi ou não alcançado, né? Isso pode ser um desfecho em percentual, mortalidade, fraqueza, falha na VNI, falha na extubação, né? Ou pode ser um desfecho numérico, melhora de força, melhora de dor, melhora de desempenho físico, entre outros aspectos, né? Depende do tipo de estudo, né? Na nossa área, na área da fisioterapia, muitas vezes os desfechos são desfechos numéricos, né? Força, né? Mobilidade, dor, né? Capacidade aeróbica, né? E os diversos questionários também. Se analisar assim, a grosso modo o estudo, a gente tem 3 pontos importantes, né? O primeiro ponto é ver a seleção dos pacientes, como eles foram selecionados. Então, é importantíssimo isso aqui. Essa seleção, essa randomização, essa alocação oculta, que a gente vai falar. Pronto. Depois, é fundamental a análise da exposição, né? Ou seja, como foi essa exposição, como foi esse segmento, quais são os fatores que podem ter influenciado em certo resultado ou não. Por fim, o desfecho. Então, a depender do desfecho, você pode ter até variabilidade na mensuração do desfecho. Então, são erros de mensuração, né? A depender do desfecho. É morte, você não tem o que falar, morte é morte. Mas, por exemplo, uma avaliação de uma força muscular respiratória. Se o avaliador ele não usa uma avaliação adequada, você pode ter uma influência nestes resultados. E aí, quando a gente fala, né, quando se pensa nos principais confundidores, né, de um estudo, né, observacional, né, você vai ter aqui 5 aspectos que podem influenciar, né, numa possível confusão. Então, a primeira coisa é que muitas vezes, né, a doença, o desfecho, ele pode se resolver por si só. Às vezes você tem um quadro de dor, né? Você tem um pico de dor, aí depois de algum momento, né, essa dor ela tem uma redução dessa dor, melhora por si só, né? Então, não necessariamente todo desfecho ele vai precisar, ele se mantém no pico, né? Exceto desfechos raros, como a mortalidade, mas, por exemplo, uma dor. Então, vamos pegar ali um exemplo, né? Até pegando o gancho, né, de uma fala até Léo Costa, né, ele fala que a dor lombar muitas vezes ela vai se resolver por si só, né? Então, a depender, você tem um pico de dor e depois de um tempo você melhora. Com ou sem tratamento, lógico que tem indicações que você vai ter um efeito maior e o tratamento ele contribui para uma melhora. Mas muitas vezes o desfecho por si só, ele já tem uma autorresolução. E um outro aspecto é a regressão à média. Então, normalmente você tem um pico da dor, né? Um pico, né? E depois você tende a ter uma certa estabilidade. Então, isso também é um fator que pode influenciar nos resultados quando é feito apenas um estudo observacional e não um estudo controlado, randomizado. Por isso, né, você tem que controlar esses fatores de confundimento e eu vou falar dos principais grupos controles para ter esse objetivo.
O outro aspecto é o placebo, né? Então, o placebo, né, é quando você faz qualquer intervenção numa pessoa, né, você acaba, né, a depender, o placebo, particularmente com remédios, né, quando você toma um remédio, mesmo que não tenha nada, muitas pessoas acabam referindo alguma melhora, né, apenas por estar sendo submetido a um tratamento. Então, existem dados, né, de percentuais relacionados a isso. E o próprio placebo, por si só, mesmo sem ter nenhum princípio ativo, você acaba tendo um resultado no paciente. Tanto é que tem gente até que trata com placebo, né? Existem algumas teorias aí, né? Nesse sentido, né? E temos que ter muita atenção com isso. Tem até um livro muito interessante, né, de um cirurgião ortopédico chamado Surgery Placebo, né? Ele faz várias críticas justificando que muitas cirurgias não têm efeito nenhum e não têm comprovação científica. E às vezes põe o paciente a um risco sem uma necessidade, sem uma melhora, e sem algo que comprove que aquela intervenção é efetiva, sendo que ela tem algum risco, né? Um outro ponto é o efeito Hawthorne, que seria aquela questão da mudança de comportamento da pessoa, né? Então, às vezes, o paciente, ao longo do tempo, quando ele é tratado, ele acaba referindo que teve alguma melhora, algum benefício, apenas por estar sendo acompanhado, né? Tratado, né, por aquela pessoa. É o que tem até o exemplo, é o paciente bonzinho. Nesse livro Surgery Placebo, vale a pena a leitura. Ele relata isso, né? Que muitas vezes o cirurgião não dá certo, e mesmo assim ainda o paciente ainda, mesmo com uma sequela, alguma coisa, ele ainda fica com um certo nível de gratidão, ou a família, achando que foi feito melhor, quando não necessariamente foi feito melhor. Talvez ele tenha sido submetido a um procedimento que não tem uma comprovação científica, né? E vários outros fatores podem ter feito com que o profissional indicasse o procedimento. E o último é o viés de memorização, né, o viés cognitivo, né? Muitas vezes a gente só lembra, né, de questões relacionadas positivas, né, e a gente acaba superestimando alguns efeitos, particularmente em estudos observacionais, e por isso deve ser feito um ensaio clínico randomizado, controlado, para poder equilibrar essas diferentes percepções, esses diferentes vieses mentais que a gente tem. Tranquilo? Vamos lá. Tá aqui, né? Esses aspectos, eles influenciam no resultado. Boa, Marcelão. Quando a importância de ensaios clínicos para programas de prevenção. Falo sim, Marcelão. Falo sim. E aqui, né, quando a gente vai analisar os grupos controles, né, então, vamos lá. Tem 4 grupos controles clássicos, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, eu quero comprovar que uma intervenção preventiva... Vamos lá, pega esse gancho aí de Marcelão, professor Marcelo aí, professor Marcelo Peixoto, meu colega. Digamos que eu quero avaliar uma intervenção preventiva. Treino de força previne fraqueza muscular em idosos paralisados. Então, né, um grupo vai ser subindo, digamos que essa coluna aqui represente o efeito, né, o efeito na melhora de força nesse grupo. E o outro grupo, o vermelhinho aqui, o vermelho, seria o grupo que não fez nada. Ele não fez nenhuma intervenção. Então, repare que a melhora, né, teoricamente, tem uma diferença grande no tamanho do efeito, né? O grupo que fez uma grande melhora. Seria mais ou menos o verde aqui representaria um possível efeito da intervenção em relação à intervenção. Tudo bem? Então tem que ter cuidado, né? Porque quando a gente faz um estudo com ensaio clínico randomizado e a gente compara com nenhuma intervenção, esse é o estudo teoricamente mais frágil. Porque você, aqui, essa diferença, esse verde, essa diferença entre o grupo de intervenção e o grupo sem intervenção, ele não representa
né, literalmente essa diferença, porque existem outros fatores. Aqui, quando você coloca apenas o grupo sem nenhuma intervenção, se apenas está comparando o grupo que fez a intervenção apenas com a história natural da doença, a melhora natural do desfecho, digamos assim. Você não está comparando aqueles outros aspectos, né? Como efeito placebo, como regressão à média, como viés de memorização, como o efeito Hawthorne. Então, essa diferença que não necessariamente tá? De não ter nenhuma intervenção. O padrão, digamos, considerado padrão ouro, né? Travou? Não, um pouco estabilizou agora, Bruno. Pronto. Volta então naquele slide, né? Tá direitinho agora? Beleza, Brunão, beleza. Maravilha, maravilha. Então, aqui só voltando. Então, a primeira comparação aqui, o primeiro grupo controle seria o grupo controle que não tem nenhuma intervenção. Então, quando você compara um grupo que fez uma intervenção, em relação a ele não ter feito nada, a um outro grupo que não fez nada, você vai observar uma diferença, que seria essa barra aqui em verde. Entretanto, essa barra em verde, né, ela não necessariamente representa o efeito da intervenção, porque tem outros fatores que podem ter influenciado. Quando você compara uma intervenção com nenhuma intervenção em outro grupo, a gente está apenas avaliando a melhora natural do desfecho. Então, aquele exemplo que eu dei, né? Se você quer avaliar um treino de força para prevenir fraqueza, para prevenir perda de força, com o grupo que fez a intervenção, ele vai ter um efeito na força, e o grupo que não teve, talvez tenha um efeito menor, né? E aí você vai ter essa diferença, mas isso só tem relação com a questão da melhora natural do desfecho. Tudo comparando uma intervenção com o placebo, que seria, digamos, o padrão ouro, né? Na área médica, isso é muito, dá para visualizar isso muito bem, o efeito de um medicamento em relação ao medicamento, né, sem um princípio ativo, que seria o placebo. A gente repara que ela tem esse efeito, seria a barra em azul, e o vermelho, repare que você já tem um efeito maior, né, porque aqui você não só está avaliando a questão da melhora natural do desfecho, que pode ocorrer, está avaliando o efeito do placebo, né, a questão da regressão à média, já que você está controlando dois grupos de forma randomizada. Você também os dois pacientes estão sendo submetidos a um tratamento. Então, não tem aquele risco de dizer, poxa, o cara que recebeu o tratamento, ele vai se sentir melhor porque recebeu um tratamento, né? Que seria aquela questão do efeito Hawthorne, né? Então, você acabar referindo a melhora apenas porque teve algum nível de cuidado ali. E o viés de memorização. E aí, esse efeito da intervenção... Estão me ouvindo bem? Positivo. Maravilha, maravilha. Obrigado, gente. Porque às vezes o pessoal liga aqui no celular e eu fico com medo de cair um pouquinho. E aí, essa coluna em verde aqui, ela representa mais a diferença entre o grupo intervenção e o grupo placebo. Você tem uma maior capacidade de afirmar que aquela intervenção realmente ela tem uma certa eficácia, né, em relação a apenas comparar com uma intervenção, nenhuma intervenção. E uma outra forma de grupo controle é quando você já tem uma intervenção padrão que teve algum resultado. E aí você quer mostrar que outra intervenção ela pode ser superior àquela intervenção, né? Então, você compara a intervenção aqui, seria a barra em azul, ela teve um efeito, comparado ao grupo que fez a intervenção, que tem, teoricamente, a melhor evidência, você repara que o efeito da intervenção já é um pouco menor, né? E aí entra até aquela questão que eu vou falar depois dos estudos de não inferioridade, né? Que eu vou explicar, que é depender dessa diferença, e se essa intervenção nova, ela tiver menos risco, menos custo, mesmo que ela não tenha um efeito tão próximo da outra,
né, você pode, às vezes, até assumir ela para uso, se ela for não inferior. E a última, que seria quando você compara uma intervenção com aquela intervenção mais algo, né? E aí você, a depender, você também vai ter um tamanho de efeito menor, e isso vai ser mais representativo. Então, resumindo, né, quando você compara uma intervenção com nada, com uma intervenção, você vai ter uma capacidade de afirmação dessa eficácia menor do que quando você compara com uma intervenção padrão, ou você compara com o placebo, ou você compara com aquela intervenção que você está testando com algo adicional. E aí, e é fundamental isso para a nossa prática da fisioterapia, né? A gente fazer esses estudos e essas análises para a gente poder buscar o que realmente tem efeito. Né? E, às vezes, muitas vezes, a gente vê muita gente usando intervenções que não têm evidência na prática, no dia a dia, né? Temos que ter muito cuidado com isso. Outro dia, só como título de nota, o colega queria indicar a compra de um aparelho para o hospital, né? E aí um eletroestimulador, né, para pacientes críticos, só que o aparelho tem um valor alto, né? Quase R$80 mil. E aí, quando você pega a literatura, você não tem evidência clara que justifique aquele uso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, para não estar deslocando um dinheiro, um valor para algo que não necessariamente está comprovado, sendo que tem outras coisas que poderiam ser adquiridas e melhor. Então, qualquer pessoa, né, qualquer profissional tem que ter esse conhecimento básico de saúde baseado em evidências para poder tomar melhores decisões, tanto na sua intervenção quanto em possíveis até aquisições de novas tecnologias. E aí, quando a gente olha o ensaio clínico, seria bom a gente ter essas três perguntas. Quais são os riscos de viés do estudo? Viés é tudo aquilo que é feito no estudo que influencia no resultado final. Ou seja, é como se você fizesse algo que influencia, desvia aquela informação da verdade. Tá entendendo? E os resultados. Então, se você tem um estudo com muito viés, aquele resultado pode ser o melhor resultado do mundo, mas ele não tem valor, porque ele não foi obtido de forma adequada. Então, né? Mas é importante a gente analisar os resultados, então, né? Mas são coisas diferentes. Viés são erros sistemáticos ao longo do estudo. Tudo bom? Um minutinho só. Um minutinho só, gente. Só o professor Bruno está aproveitando para fazer um tour pelo hospital, tá? Mostrar para a gente as dependências do UPS e a gente já retorna. Eu queria aproveitar aí e fazer uma pergunta para que vocês que estão aí possam, né, nos ajudar enquanto o Bruno vai se organizando lá. Como vocês acham que os vieses podem influenciar os resultados, né, dentro de um ensaio clínico? Quem pode me ajudar aí? O impacto que o viés ele pode ter nos resultados de um ensaio clínico. Brunão, lancei uma pergunta aqui enquanto você estava nos mostrando o hospital aí. Consegui um novo espaço aqui. Quer continuar então? Então depois a gente retoma a pergunta. Pode ir, Brunão. Show, Netão. Vou até tirar a máscara aqui um pouquinho. Aqui dá para tirar um pouquinho. Vamos lá. Então, pessoal, é fundamental, né, como o professor Neto falou, a gente ficar muito atento para esses possíveis vieses do estudo. A gente vai falar um pouquinho aqui, né, isso influenciando os resultados, desvia a informação da verdade. E aquela, né, se for um estudo de boa qualidade, né, com resultados adequados, com vieses, né, mínimos, todo estudo vai ter algum nível de viés, a gente pode ver se aquele ali tem alguma aplicabilidade, né, para a prática, para a validade externa da gente, né, no nosso dia a dia. E aí, vamos lá. Quando a gente fala nesses riscos de viés, né, no estudo, no ensaio clínico randomizado, a gente vai ver que tem alguns vieses mais fortes, né? E esses vieses estão muito relacionados à seleção da amostra, como é que você selecionou aquela amostra, então a gente vai falar sobre randomização, sobre alocação oculta, como foi coletada aquela informação,
né, se os avaliadores, se o paciente, se o estatístico, né, eles foram cegos, né, que isso influencia também, a quantidade de perdas também do estudo, né, a análise de intenção de tratar por protocolo, né, e se for utilizado, quais foram os desfechos, né, aquele desfecho é o desfecho mais importante, né, ou foi um desfecho substituto, né, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso em relação aos vieses, né, aqueles erros sistemáticos de um estudo. Quando fala do resultado, né, você vai ter algumas medidas para avaliar aquele resultado, né, como risco relativo, risco absoluto, né, e aí se for avaliado essas frações, os números necessários para tratar ou para causar dano, né, ou as diferenças de médias, né, a depender se você utilizar uma variável numérica, né, nesses estudos, né. E quando a gente vai ver se vale ou não aplicar aquela intervenção para a prática, a gente avaliar, né, essas questões aqui dos riscos e benefícios da intervenção, né? Tem significância clínica, né, estatística, mas do ponto de vista clínico isso muda a vida daquela pessoa, né? Quais são os valores e preferências do paciente e preferencialmente sempre uma tomada de decisão compartilhada. E aí aqui uma nova figura naquele sentido que eu falei, da estrutura do ensaio clínico randomizado. Então, você tem uma população, dessa população você vai selecionar uma população com problema que você acha que você pode melhorar, que você pode prevenir, que você pode minimizar, né, como nós fisioterapeutas, e aí você vai randomizar. Você tem que garantir que aquela pessoa tem chance igual de ir ou para o grupo que você está testando ou para o grupo controle, o que você está querendo comparar. E aí, além da randomização, tem a questão da alocação oculta, que eu vou falar um pouquinho. A pessoa que vai definir se aquele paciente entra ou não no estudo tem que ser uma pessoa cega. Cega em que sentido? Ela não pode saber para qual grupo o paciente vai, porque isso aí ela poderia influenciar. Ela pode pegar, ela quer provar que a intervenção é boa, e aí ela pega um idoso que ela talvez possa ter uma maior chance de recuperação e direcionar para aquele grupo, né? Para talvez aumentar a possibilidade de efeito, e isso não é adequado, por isso tem que ser, a alocação também tem que ser oculta. Vai acompanhar por um tempo e aí você vai avaliar as diferenças no desfecho. E aí, de uma forma geral, a maioria dos estudos são estudos de superioridade, né? O que é um estudo de superioridade? É um estudo que você quer provar que uma intervenção é superior ao controle que você avaliou, que você testou. Então, imaginando aqui que essa linha amarela não tem nenhum efeito, certo? Seja a variável numérica ou seja a variável, né, categórica, não teve efeito nenhum. Lógico, então se você tem aqui para a direita, né, a média aqui, né, e o intervalo de confiança, você pode afirmar que aquela intervenção é superior, né? E se isso for, lógico, o aumento daquela variável for algo positivo, né? Porque se for a redução, pode ser para o sentido contrário, né? Por outro lado. Mas, imaginando que, por exemplo, uma força muscular, velocidade de marcha. Então, se você aumenta a velocidade de marcha com uma intervenção, você, de alguma forma, vai desviar aqui para a direita. Se aquilo ali bate no meio, né? Cruza a linha, né? A linha de nulidade, de ausência de diferença, é inconclusiva, né? E se está aqui do outro lado, você poderia dizer que aquela intervenção ela é inferior. E existem também os estudos de não inferioridade, né? O estudo de não inferioridade geralmente quando você tem uma conduta que ela não tem muita adesão, que ela tem um custo elevado, né? Então, quando não tem uma grande adesão, você pode ver se talvez uma intervenção um pouco menos efetiva que aquela outra, ela pode ser ela pode ser considerada como não inferior. E aí, talvez, ela possa ter uma melhor adesão, né? Menor efeito adverso, e às vezes para o paciente aquilo ser suficiente. Então, repare que, diferentemente do superioridade, que é a nulidade, o de não inferioridade, você dizia um pouquinho para a esquerda, você tolera um pouquinho pior, entendeu? Ele não vai ter tanta melhora, mas aquela melhora que teve, ou aquela não piora tão grande, eu posso considerar como suficiente, como aquele tratamento sendo não inferior. Ou seja, quando o P ele dá menor do que 0,05, e você leu lá que aquele estudo é de não inferioridade, o que é que ele teoricamente, né, direciona?
que aquilo ali sugere que aquela intervenção ela é não inferior, né? Mais ou menos nesse sentido. E tem um estudo de equivalência, que, na realidade, o de equivalência, ele cria, né? Ele quer avaliar se uma intervenção ela é equivalente a outra. Então, ela não é nem tão superior, nem inferior. Então, ele cria uma margem, um limite, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Então, sei lá, vamos lá pensar velocidade de marcha. Digamos que eu quero que o valor, criar um valor de referência ali, né? Que ele tem uma perda de menos 0,1 metros por segundo de velocidade de marcha e que ele tem um ganho de 0,1. Ou seja, se ele conseguir ficar nessa faixa, eu posso dizer que foi equivalente à intervenção, porque talvez possa ter um efeito de manutenção. Então, só para a gente entender, agora tem que ter muito cuidado quando se avalia estudos de não inferioridade, né, pessoal, porque tem que ter muito cuidado com essa margem de segurança aqui, né, como é que define esse critério? Porque muitas vezes os autores definem de forma não respaldada. Então, o grande segredo do estudo de não inferioridade é ver por que ele utilizou esse valor, por que ele está tolerando uma velocidade de marcha menos um pouquinho, por que ele está tolerando uma dor menos um pouquinho, por que ele está tolerando um teste de caminhada de 6 minutos um pouco menor que o normal, né, que o outro estudo, né? E isso é muito importante. E aí, e um outro tipo de estudo também que existe é o ensaio clínico randomizado cruzado, né, que chama o estudo crossover, né? É muito comum assim na área até da fisioterapia respiratória, né, nos estudos que avaliam terapia de higiene brônquica em pacientes ventilados, ou seja, nesse estudo, o que é feito? Você randomiza o grupo, a pessoa, o indivíduo, ele vai ser o controle e a intervenção. Então, digamos que aqui, ó, houve a randomização, tem um grupo controle, foi esse aqui. Então, ele vai ser submetido, né, ao controle, ou placebo, vamos lá, a uma intervenção tal, X, né? E aí vai ter um tempo e ele vai ser submetido a outra intervenção, a intervenção que está sendo testada. E o oposto é verdadeiro. O outro grupo que iniciou com o tratamento, ele vai ser submetido ao tratamento, depois vai ter um tempo, né? Esse tempo tem que ser um tempo necessário para ele poder meio que retornar ao problema que ele tinha, digamos, né? Para poder ser ressubmetido à intervenção controle. E aí tem que ter cuidado com essa questão aqui do tempo, né? O tempo entre uma intervenção e a outra, né? Porque se você dá um tempo muito pequeno, às vezes o efeito da intervenção anterior, ela pode ter o efeito na outra, né? Que chama o efeito carryover, né? Então, é importante isso aí. Então, em algumas situações você pode fazer e você acaba precisando, às vezes, de um tamanho amostral um pouco menor. Juliana levantou a mão, pode ficar à vontade, Juliana. Oi, professor Bruno, bom dia. A minha dúvida é um pouquinho anterior a esses slides, quando você estava falando em relação aos estudos, né, de não inferioridade, superioridade. Eu entendo que você tem que fazer essa escolha antes de começar o estudo, né? Até para guiar a sua análise estatística e tudo mais. Tem algo que me sugira, por exemplo, quando eu vou comparar uma intervenção com a outra, né, fazer um estudo experimental, algo que eu possa utilizar como parâmetro para eu escolher se eu vou colocar como não inferioridade, ou como superioridade, ou como equivalência? Porque já que eu tenho que escolher isso antes, que parâmetro que eu preciso utilizar para fazer essa definição? Não sei se ficou claro. Foi muito claro, Juliana. Perfeito. Excelente consideração. Juliana, eu acredito que assim, a gente deve iniciar sempre pensando no estudo de superioridade, né? De superioridade de uma intervenção em relação à outra. Se pensa no estudo de não inferioridade quando aquela conduta que foi avaliada como superior, primeiro ele tem que ter uma superior, né? Então, a gente avalia que uma intervenção foi superior à outra. Se não tem nada, eu tenho que primeiro mostrar que ela é superior a um controle. Pronto. Tendo uma já superior, aí às vezes eu posso ver, digamos que aquela intervenção ela é superior ao padrão, a nenhuma intervenção, né? Que você começa assim, ou um placebo. E aí você pode ver que aquela intervenção tem um pouquinho de evento adverso, entendeu, Juliana? Tem muita dor. Exercício. Digamos que o cara mostrou que fazer exercício 7 dias na semana é superior a não fazer. Só que o cara fazer 7 dias de exercício na semana não é fácil. É difícil. Nem todo mundo tem a motivação, a aderência, a organização do tempo. Aí, às vezes, você pode dizer assim, poxa, é eficaz,
já foi mostrado no ensaio clínico que é eficaz. Porém, não é efetivo. Né? Tem até um vídeo de Luiz Cláudio muito legal falando sobre eficácia, efetividade e eficiência. Então, não é efetivo porque as pessoas não têm aderência. Aí você vai dizer, poxa, sabe de uma? Eu vou fazer um treino mais intenso, 2 vezes por semana, num tempo reduzido, para ver se não é inferior. Aí, às vezes, você tolera até uma melhora menor, mas aquilo ali tem mais aderência, ou tem menor custo, ou tem menos efeito adverso. E, às vezes, para a pessoa não vai fazer tanta diferença. Então, eu compreendo a lógica nesse sentido. Primeiro é o estudo de superioridade, depois você pode ver se tem indicação de uma não inferioridade, né? Por exemplo, sempre a gente vai buscar intervenções de não inferioridade, o quê? Com menor custo, com menor evento adverso, com maior adesão, né? E acho que esse é o nosso desafio, né? Fazer intervenções menos complexas, né? E com menor custo, né? E com menor evento adverso e com melhor aderência do paciente. Deu para clarear um pouquinho, Juliana? Deu sim, professor. Perfeito. Obrigada. Pronto, por nada. Exatamente, ó, a Isis também colocou aí. A mesma coisa, Isis. Ó, Isis colocando aqui, ó, poderia ser um exemplo hipotético, um aparelho de eletroestimulação, onde eu tenho um padrão ouro mais caro e surge no mercado um parecido com efeito placebo, um mais barato com efeito parecido. Exatamente. Porque assim, né? Hoje em dia tem alguns aparelhos de eletroestimulação, 80 mil. Aí quando você pega a evidência científica, você tem 2 revisões de 2020. Eu estou falando que é da minha área, né? Aí tem uma que diz que reduz tempo de ventilação, reduz tempo de UTI, e o outro, que parece ser um estudo melhor, né? Ele diz que não tem diferença nenhuma. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque senão a gente acaba comprando gato por lebre. Não estou dizendo que a conduta não é adequada, mas não foi ainda comprovada, né, a sua real utilidade. Aí, às vezes, você desloca um valor para aquilo ali, e às vezes, como isso falou, você pode apenas fazer uma pequena eletroestimulação com FES, um aparelho muito mais barato, que tem um efeito semelhante, né? Então, temos que ter esse cuidado mesmo, assim, né, que é o desafio, né, pessoal? Porque, às vezes, na saúde, muitas vezes, a questão da remuneração, isso tudo influencia na tomada de decisão, né? É o que eu falei, a questão da cirurgia, né? Imagina o que é para um médico, né? O cara vive de cirurgia, e ele depende de cirurgia. Às vezes, na hora que ele está na dúvida, muitas vezes ele pode indicar a cirurgia, só que não necessariamente a indicação de cirurgia sempre vai ser a mais indicada. Quem está falando isso não sou não. Nesse estudo, que é um cirurgião ortopédico, ele fala várias indicações de cirurgias sem comprovação científica e que têm eventos adversos. Vale a pena a leitura desse livro. Continuando, e aí, quando a gente fala da análise do estudo, a gente quer ver a validade interna e externa. O que é validade interna? A validade interna tem a ver com esses erros sistemáticos, esses vieses que o estudo pode ter. E como a gente já comentou um pouquinho, né, tem os vieses de seleção, tem os vieses de desempenho, o viés de detecção e o viés de atrito, que eu vou falar um pouquinho. Então, vamos lá. O viés de seleção. O viés de seleção é um dos principais, né? Por isso que o estudo ele tem que ser randomizado, né? E a gente vai falar sobre isso, randomizado para poder minimizar, né? O pessoal fala até que quando você randomiza e você tem um N grande, a tendência é ficar com os grupos muito, muito semelhantes, né? É quase que uma mágica. Até o que você não sabe, né? Que poderia influenciar no efeito de uma possível intervenção, você equilibra, né? Então, esse viés ocorre quando você tem uma diferença entre os grupos comparados. Isso pode influenciar. Edna, quer falar alguma coisa? Vou silenciar aqui, Edna. Se você quiser falar, você fala, viu? Seu áudio acho que ficou ativo um pouquinho. Deixa eu silenciar aqui, Edna. Pronto. E o que a gente vê no Covid, por exemplo, né? Muita gente dizendo que VNI, né? Ela vai ter um efeito positivo, mas muitas vezes não estou dizendo que não vai ter. Eu estou dizendo que assim, muitas vezes a pessoa só analisa o paciente que teve resultado. Aí às vezes ela faz VNI em um paciente, até para aquele exemplo da história natural do desfecho, lembra? Tem muito paciente que ele vai melhorar apenas com oxigênio. E aí você pega um paciente, coloca a VNI e acha que ele melhorou pela VNI. Não necessariamente. Vão ter aqueles que podem ter melhorado pela VNI, mas vão ter pacientes que melhoraram apenas pelo oxigênio, porque ele já melhoraria. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ser grupos semelhantes,
para a gente ver se aquela intervenção realmente ela muda o desfecho, né? Por isso tem que ser feito um ensaio clínico controlado, aleatorizado, né? E o ideal é que você tenha os grupos, né, alocados em ambos os grupos, né, no grupo intervenção e no grupo controle, de forma com a mesma chance de estar em um grupo ou em outro. Por isso que o que é feito para reduzir esse viés é a randomização e a alocação oculta. Então, a randomização é literalmente você garantir que ele vai ter a chance semelhante. Existem formas de fazer essa randomização, vou falar um pouquinho para reduzir, para prevenir esse viés de seleção. E a outra questão é a alocação oculta. A alocação oculta é você, a pessoa que vai dizer se o paciente vai ou não entrar no estudo, ele não pode saber em que grupo o paciente vai. Aí tem aquela questão do envelope opaco, né? Ou seja, ele não pode saber, porque senão ele pode influenciar, ele pode achar, que foi aquilo que eu falei anteriormente, ele pode achar que aquele paciente, aquela senhorinha que vai ser submetida a um certo treino de força, ela pode ter melhor chance de ter ganhos, e ela direciona para um grupo. Isso não é legal, não é do ponto de vista científico, né? E aí o randomizar, ele assegura que todos os pacientes têm chance de serem alocados, né, em ambos os grupos, né, ou no grupo controle ou no experimental, e ele acaba equilibrando os diversos fatores que influenciam nos resultados, né, aquela questão da regressão à média, aquela questão do efeito placebo, né, da história natural da doença, do desfecho, né, dos distúrbios de movimento, o efeito Hawthorne, né, e isso é muito importante, né? E aí você acaba tendo um mínimo viés de seleção e fatores de confundimentos equilibrados, diferentemente quando você faz o estudo observacional, né? Você acaba sendo tendencioso, né? Colocando no grupo intervenção os pacientes que você acha que vai ter mais resultado, e os pacientes que não tem tanto resultado, você coloca no outro. Então, existem alguns sistemas que podem ter alguns programas no computador que você consegue fazer essa randomização. Vou falar um pouquinho aqui dos tipos de randomização. Então, a randomização ela pode ser a simples, né, pessoal, que é tipo, você pega uma moeda, né, a moeda tem cara ou coroa. Se você joga ela para cima, ela tem chance de cair na cara ou na coroa, então tem, né, uma chance meio que semelhante de você fazer isso aí. Então, você tem a chance do paciente ou ir para um grupo ou ir para o outro, ok? Só que quando você lança de novo a moeda, possa ser que ele caia no mesmo grupo do anterior. Então, a randomização simples tem que ter cuidado, porque quando o tamanho amostral é pequeno, às vezes você desequilibra, porque às vezes, por coincidência, por aleatorização, você acaba tendo uma quantidade maior, né? Eu vou mostrar até uma figura. Então, quando, apesar do baixo custo e da simplicidade e facilidade de implementação, se o N for um N pequeno, não é legal, né? E aí a literatura relata que um N menor do que 100, você pode ter problema, você pode acabar tendo 60 num grupo, 70 num grupo e 30 no outro, né? E isso não ser adequado. E aí, nessas situações, às vezes uma randomização em blocos, ela acaba sendo melhor, que aí você faz, você cria blocos, né? Por exemplo, intervenção 1A, controle, intervenção. O controle, intervenção. Então, você cria blocos pré-determinados, né, com possíveis sequências de intervenção, e isso acaba tornando com que os grupos sejam semelhantes. Olha, essa figura vai ilustrar melhor o que eu falei aqui, porque às vezes, talvez, a figura fique mais clara do que eu falando. Então, quando você faz uma randomização simples, observe aqui, são 12 pessoas. Na randomização simples, o que ocorreu? Ficou 7, né, na intervenção preto, e 5 no branco, ou seja, né, não ficou equilibrado. Já quando você faz em bloco, você equilibra, porque você sempre bota dois de cada em cada bloco. Por exemplo, aqui, ó, branco, preto, preto, branco. Esse aqui é um bloco. Preto, branco, branco, preto. É outro bloco. Branco, branco, preto, preto. Então, é outro bloco, né? Então, você equilibrou 6 em 6. Então, quando o N é menor, a randomização em blocos, ela é mais adequada. E tem umas duas randomizações. A randomização estratificada, né, que é quando você vai pegar fatores, então você vai pegar os idosos, que a gente vai pegar todos os idosos, e a partir daí a gente vai fazer a randomização. Ou a gente vai pegar os mais graves e vai randomizar, e os menos graves a gente vai randomizar aqui separadamente. Para quê? Para você, quando você bota todo mundo
junto, às vezes você randomiza, você entra o mais grave com o menos grave. Então, quando você já pega um fator que você sabe, uma característica basal que você sabe que tem influência, você já estratifica logo. Então, vamos lá. Acima de 60 anos, randomiza. 40 a 60, randomiza. 20 a 40, sei lá, né? Estou dando um exemplo. Então, são formas que podem ser feitas, e aí você acaba melhorando um pouco o equilíbrio entre esses grupos, já que esse é o principal objetivo da randomização. Equilibrar os grupos, equilibrar essas diferenças. E você pode até fazer a questão em blocos também. Você primeiro estratifica, né? E aí depois, né, você faz a randomização em blocos. Então você randomiza lá, idade acima de 60, pronto. E aí você faz os blocos, e aí depois você faz a randomização, né, que ainda fica mais adequado ainda o seu estudo, né, do ponto de vista metodológico. E a randomização adaptativa, que é quando você usa programas, né, algoritmos do computador, né, tem que ter um suporte de estatístico, para você poder literalmente equilibrar ainda mais esses fatores de riscos e esses pacientes. Então, um paciente foi alocado em um grupo, aí ele faz lá um cálculo, pega os fatores de risco, e aí ele já, a depender do paciente, ele já ou coloca no mesmo grupo, ou coloca no outro, para meio que equilibrar todas essas questões. E aí, ó, de forma, para resumir, quando o N é um N maior de 200, você pode fazer a randomização simples, porque ela é de fácil implementação, de baixo custo, e é provável que você tenha aquela questão que a gente falou da regressão à média. A partir de um certo N, de uma certa quantidade, dificilmente você vai mudar a média. Eu falo assim, tem um programa meu de computador, né, que a gente fica estudando essas coisas, a gente fica com as coisas na cabeça, né? E aí, o Vivo Meditação, então tem a quantidade de meditações. E aí ele vai dando uma média, né, das meditações. E eu uso ele há uns 4 anos. Ou seja, ele chegou no momento agora que ele tem 9 minutos de média. Ou seja, ele não muda. Para eu conseguir mudar essa média de 9 minutos, eu vou ter que ficar, né, muito tempo fazendo aquela meditação para poder mudar, né? Então, quanto maior é o N, você tende a cada vez mais, né, equilibrar essas diferenças, né, até numa randomização por uma moeda, né? Quando o N ele é menor, aí a randomização em bloco pode ser uma alternativa. E quando você tem covariáveis importantes, a questão da estratificação, né, e a randomização alternativa, né, que já é um instrumento que você vai requerer um suporte estatístico e tecnológico mais significativo. E aí, um outro aspecto é a questão da alocação oculta. Então, a randomização é você garantir que ele vai ter chance semelhante de ir ou para um grupo ou para o outro. E a alocação oculta é o quê? A alocação oculta é que o ideal é que a pessoa que vai definir se o paciente ele entra ou não no estudo, ela não sabe em que grupo o paciente vai. Por isso que tem aquela técnica do envelope, né, opaco. Então, você randomizou o paciente, uma pessoa randomizou e coloca lá no envelope, ó, o grupo do paciente, né, ele é opaco porque não pode ver, e outro grupo lá, né? E aí a pessoa que vai dizer se o paciente vai entrar no estudo, ela não pode saber o que é que está escrito naquele envelope dentro, para não influenciar. Então ela vai olhar para o paciente e vai dizer, não, esse tem critério. E aí, ó, o envelope vai passar. Ela não influenciou, né? Ela não sabia. Então a alocação oculta é o quê? A pessoa, quando vai alocar o paciente no estudo, ela não sabe em qual grupo o paciente vai. Isso pode ser feito com esse método, ou poderia ser feito também com uma central. O paciente fora do hospital, ele vai fazer essa definição se o paciente entraria ou não, sem saber em que grupo ele estaria. Tá bom? Vamos lá. E aí, então, para reduzir os vieses de seleção, esses são os 2 fatores, a alocação oculta e a randomização. O viés de desempenho, né, ou de performance, já tem a ver com... Lembra que a gente falou que tem um segmento do paciente, né? O que ele vai ser submetido ao longo do tempo. Às vezes, ele pode ser submetido a outras intervenções, a outros cuidados. Isso pode influenciar nos resultados. A gente tem que ter cuidado se não houveram co-intervenções que possam ter influenciado nos resultados. Então, vou dar um exemplo. O cara aquela coisa da VNI.
teve a VNI, mas às vezes aquele grupo que fez VNI usou muito mais corticoide, e talvez o corticoide pode ter influenciado em possíveis melhoras, não sei, né? O uso de alguma medicação para relaxar, então são possíveis com intervenções, né? Ou às vezes contaminação. Você, por exemplo, tem uma dieta, a intervenção é uma dieta. Aí a pessoa, na realidade, às vezes ao longo do tempo ela pode mudar para outro grupo, né? Ou seja, ela é um grupo que ela tem uma dieta um pouco mais aberta, mas ela pode querer fazer uma dieta mais controlada, então isso acaba que a pessoa pode mudar de um grupo, né, para o outro, né? Então são fatores que influenciam nesse segmento do paciente e que tem que ter cuidado também, né? A gente tem que ver, né, se as possíveis co-intervenções, elas podem ter influenciado, né, no estudo. Eu até pedi para vocês lerem, não foi? Um estudo aí recente que saiu sobre a meta de saturação, de oxigenação em pacientes, né, hipoxêmicos. E nesse estudo, né, você vê que ele controla tudo. Ele cria 2 metas de oxigenação. Uma meta inferior, que é a meta que ainda não foi comprovada, e uma meta fisiológica, que ele considera como a superior. E aí ele compara. E aí, repare que ele fala que a estratégia ventilatória foi igual, né, a quantidade de posição prona foi igual, ou seja, ele controla todos os outros fatores, o que reforça o resultado que ele achou entre a possível diferença entre um grupo e outro. Porque, às vezes, essas co-intervenções, elas podem influenciar, né, ser um possível viés naquele estudo. Tudo bem? Vamos lá. E aí, por isso que é fundamental, sempre que possível, né, que exista, né, um cegamento, né, dos avaliadores, né, dos avaliadores. Que bom, Carol, que bom que você está sendo produtivo para você. Então, é sempre importante que seja feito o cegamento. O cegamento é o quê? A pessoa que vai aplicar a intervenção, ela preferencialmente não saber qual é a intervenção. Só que, por exemplo, nós fisioterapeutas, como é que a gente não vai saber que você está fazendo um treino de força, que você está fazendo um treino, uma estimulação sensório-motora, sei lá, ou um treino focado no sentar-levantar? Não tem como, né? Então, algumas coisas não dá para saber. A mesma coisa o participante, é diferente de um remédio, né? Às vezes a pessoa pega um remédio com placebo, tem 2 remédios, um que tem a droga e o outro que não tem nada, que tem sal dentro, né? Sei lá, tem alguma coisa sem princípio ativo. Às vezes você dá para o médico ele não sabe o que é, ele está achando que é um remédio, dá para o paciente também acha que é remédio, então o médico é cego, o paciente é cego, né? E às vezes até o avaliador do desfecho pode ser cego, mas tem coisa que não dá, né? Se for exercício, como é que você vai cegar o paciente, né? Como é que você vai cegar quem está fazendo a intervenção? Mas você pode cegar quem avalia o desfecho, né? Quem vai avaliar se teve ou não melhora de certo aspecto, de funcionalidade, você não sabe, né? Então é uma possibilidade. Ou até o estatístico também. E talvez tenham formas também, né? Eu também não sou expert nessa parte de ensaios clínicos, mas talvez existam formas de você simular, dependendo do que você está comparando, possa até que você consiga ter algum nível de cegamento. Mas, no geral, é muito complexo. Eu desconheço, assim. Então, viés de seleção, a gente já falou, viés de detecção, de desempenho, que tem a ver com essa questão, né, do cegamento e do acompanhamento ao longo do tempo, e o terceiro viés é o de detecção, que você vai, ou aferição, que também é minimizado pela avaliação, né, de cega. Então, às vezes, você pode ter um diagnóstico inadequado, né, ou seja, você avalia que o paciente tem uma fraqueza muscular, sendo que ele não tem. Qual foi o problema? Você avaliou um paciente que ele não tinha nível de consciência adequado para avaliar força muscular. Aí você diz que ele tem fraqueza, mas na realidade ele não tem fraqueza. Na realidade ele não estava colaborativo para a sua intervenção, né? Então você avaliou ele de forma inadequada. Então isso é um viés de aferição. O Carol colocou aqui, no efeito placebo, essa condição de uso de medicamento com esse princípio ativo, o fator psicossomático pode ser considerado como um viés de confusão. Com certeza, né, Carol? A gente, às vezes, melhora quando a nossa mente, né, a gente tem a questão psíquica, a gente tem um efeito importante, né? Quando você acredita que aquilo ali, né, tem o efeito placebo e o nocebo, né? Tanto é que quando você acredita que algo pode dar certo, a depender, lógico, do que você pode, a chance, né, acaba tendo alguma influência no seu organismo, né? Diferentemente também, né? Quando você acha que vai dar errado,
você pode ter um efeito negativo, sentir, né, alguma coisa não legal, né? Então, com certeza, esse fator psicossomático é fundamental. Principalmente nessas coisas, né? Quando você fala em doença crônica, né? A pessoa tem muita dor, né? Aí entra a questão emocional, né? Então, por isso que tem que ter muito esse cuidado. E, por fim, o viés de segmento, de atrito, né? Que tem a ver com a questão das perdas, né, pessoal? Tem que ter muito cuidado. Um estudo que teve muita perda em um grupo ou em outro, às vezes aquela perda pode influenciar, né? No resultado final do estudo. Então, né, é a questão do viés de exclusão, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão das perdas, né? Então, alguns dados da literatura relatam que se tiver uma perda maior que 20%, é um forte indicativo de viés, ou seja, o resultado, você na realidade, aquele resultado, a chance dele ser verdadeiro reduz bastante. Então, por isso que é fundamental que se descreva por que o paciente, quais foram os motivos das perdas e quantos pacientes foram. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão da intenção de tratar ou da intenção per protocolo. Então, aqui é só um exemplo para ilustrar o que eu estou falando. Você tem aqui o trial A e o trial B, tá bom? Repare que foram 1.000 pacientes que fizeram intervenção A, 1.000 que fizeram controle. E no outro estudo, 1.000 fizeram intervenção B e 1.000 controle. Observe aqui, quando você pega o trial A perda foi 30 em cada grupo, perdas. E a quantidade de mortes foi 200. Quando ele faz a análise aqui do risco relativo, né, ele divide quantos morreram, né, no grupo intervenção em relação a quantos morreram no grupo controle, você vê que dá ali 0,50. Só que quando ele pega essa quantidade de perda e coloca na hipótese desses pacientes terem morrido, repare que não vai ser mais 0,2, vai ser 0,23. Né, porque você pega o pior cenário. O que é o pior cenário? Todos os pacientes que foram as perdas, ele tem um desfecho ruim. Então, né, isso é uma possibilidade. Então, repare que às vezes, a depender, mesmo que seja uma quantidade menor que 20%, a depender, aquilo ali pode influenciar no resultado final, né? Então, temos que ter muito cuidado. Quando a gente pega aquele estudo lá que eu passei para você, da New England, o ROTS, ele tem a perda mínima, acho que é 1.400 pacientes, né? E a perda, sei lá, é 20 pacientes, ou seja, 20 né, é menos de 10%, né? Menos de 10%, não, menos de 1%, é quase 1% e pouco, então é uma perda pequena, né? E aí, por isso que você tem dois tipos de analisar os resultados do estudo, né? Você tem como analisar ele pela intenção de tratar ou pela intenção por protocolo. O que é analisar a intenção de tratar? Digamos que você tem um paciente que foi submetido a uma intervenção, a um treino de força, certo? E aí, digamos que ele desistiu do estudo, ele não concluiu as séries, ou ele mudou de grupo, sei lá. No final, você vai avaliar o ideal é que você avalie ele ao final do período proposto, mesmo que ele não tenha feito todas as séries, mesmo que ele tenha mudado de grupo, porque você vai ver se realmente, do ponto de vista do mundo real, aquilo ali é efetivo. Então, quando você faz um estudo de superioridade, o ideal é que você faça a análise por intenção de tratar. Muitas vezes a gente não entende isso, né? Eu também tinha dificuldade para entender, depois que eu entendi. A questão da análise da intenção de tratar é o que ela quer ver no mundo real. Funciona ou não funciona? A pessoa tem adesão ou não tem adesão, né? E outros fatores que podem influenciar. Então, a análise da intenção de tratar é o seguinte: se ele começou naquele grupo, eu vou analisar pela intenção inicial, que foi naquele grupo. Mesmo que ele mude ou que ele não conclua as séries. Já a intenção por protocolo é diferente. A intenção por protocolo é quando você analisa apenas os pacientes que seguiram literalmente a intervenção, conforme protocolo até o final da análise. Então, nesse caso, né, para você avaliar a eficácia daquela intervenção, ou seja, você tem que pegar quem fez e quem não fez. Quem fez de forma programada no grupo intervenção e quem fez o que estava programado no grupo controle, para saber se aquela diferença realmente é procedente. Então, a análise por protocolo, ela avalia a eficácia, digamos, né,
Já a análise da intenção de tratar, você vai estar muito relacionado à efetividade, né? Se ela tem ou não no mundo real. O mundo real é se faz ou se não faz, né? Se você consegue aderir ou não aderir. É até, né, naquela reflexão lá do professor Luiz Cláudio, ele fala assim, né, que sobre as máscaras, o isolamento. O isolamento é eficaz. Se você tiver isolamento, você é eficaz, você não contamina. Porém, ela não é efetiva. Por que não é efetiva? Porque as pessoas não têm aderência ao isolamento, e não adianta. Então, né, aí é aquela questão. E ele ainda faz uma análise de eficiência, né, relacionando essa questão de economia, saúde. Vale a pena até analisar esse estudo que ele, essa postagem foi muito inteligente no meu entendimento. E aí, vamos lá. Então, em relação à validade interna, a gente tem que estar muito relacionado àqueles viés. Eu vou mostrar aqui algumas escalas que avaliam esses riscos, né? E para avaliar a validade externa, aí a gente tem que ver, né, se aquela intervenção, ou seja, a validade externa tem a ver com a aplicabilidade na nossa prática. Os pacientes, os participantes, equivalem um pouco ao que eu vou querer usar na minha prática. As intervenções, né? Eu ter essa intervenção disponível no meu ambiente, é o desfecho que eu quero, né? O tempo de acompanhamento vai ser adequado. Na realidade, Vilma, é uma postagem, é um professor Luiz Cláudio Corrêa, né? Ele é um cardiologista que trabalha com medicina baseada em evidências, tem uma postagem dele sobre efetividade, eficácia e eficiência relacionada ao isolamento. É muito legal, depois vocês podem colocar, né? Depois eu posso até passar para vocês também, que vale a pena, eu achei muito interessante a reflexão dele. Isso. E aqui, na realidade, é só voltando àquilo que a gente falou, né, da questão do desenho do ensaio randomizado. Você tem uma população, você define uma amostra, faz a randomização e a alocação, e ele vai ser submetido a uma exposição, isso ao longo do tempo, né, e tem que ter cuidado com vários aspectos. E aí, vamos lá. Quando a gente, né, se faz o ensaio clínico randomizado, você tem aqui, né, algumas características que podem ser, que devem ser seguidas, que no caso, por exemplo, a gente pode ver o consorte, né, que tem aqui o link para acesso, né, então é um checklist, digamos, de coisas que a gente devem ter nesse ensaio clínico randomizado, né? Então ele vai dizendo lá, ó, desde o título, o que tem que conter na introdução. Isso é legal, até quando você está desenvolvendo o projeto, né, do seu ensaio clínico. Tanto é que hoje em dia você vê que o ideal, né, é que você faça, o ideal não, é o recomendado é que você faça um projeto daquele ensaio e submeta, né? Então tem a plataforma para você submeter, para, a partir daí, você desenvolver aquele estudo, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo meio que, né, não seguindo esse critério, né, que não é o recomendado. Então, a gente às vezes quer dar um passo além do que a gente pode, né? Então, a gente às vezes, o ideal seria escrever o projeto adequadamente e, a partir daí, você seguir literalmente o projeto, né? Então, isso aqui ajuda, às vezes, até a escrever o projeto. Então, na parte do método, ele descreve o que é que precisa, tá vendo? O desenho do estudo, né? A questão da alocação, dos critérios de elegibilidade, descrever a intervenção para que ela possa ser replicada, né? Descrever quais foram os desfechos, né? Quando e como foram avaliados, descrever com base em que você definiu seus critérios, seu tamanho amostral, né? Com a justificativa, né? Aliás, aqui que tem a parte da randomização, tá vendo? E a alocação, né? A questão do cegamento, dos métodos estatísticos, os resultados também, tá vendo? Ó, um fluxograma com, né? Toda aquela parte, né? Recomendada. Depois eu posso até mostrar o hot rapidinho para vocês verem aquilo que eu falei, né? Então ele vai mostrando, isso é muito legal. Isso aqui também, ó, os efeitos adversos da intervenção, né, pessoal? Sempre lembrando, né, do princípio da não maleficência, né? Primeira intervenção, ela tem que ser não maléfica, né? Para depois ela provar que é positiva, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? E às vezes maléfica não quer dizer, maléfica às vezes até gera um desconforto, né? Até pegando o gancho aí da eletroestimulação, só para gerar uma reflexão. Ali você pega um paciente, submete ele a uma eletroestimulação de corpo inteiro, dá um exemplo aqui. Pô, será que aquilo é confortável para ele?
Pô, se for para gerar resultado, beleza, mas se for para não gerar, pô, o cara tomar um choque. Então tem que ter esse cuidado, né, com essas questões. Isso é só uma reflexão, não estou afirmando nada, certo, pessoal? As limitações também, né, é importante na discussão, né, quais são as limitações do seu estudo, o que é que você pode generalizar de validade externa sobre aquele estudo, né, e a interpretação justificando, né, o que foi encontrado, né. Se teve alguma fonte de patrocínio, qual foi o registro do protocolo, né, se o protocolo foi publicado. Então, são vários cuidados. Um outro aspecto, né, então, o consórcio, ele é um checklist, né, que você vai meio que marcar, tem checklist para ensaio clínico randomizado e tem para outros tipos de estudo. E, para você avaliar a qualidade metodológica do estudo, existem várias ferramentas, né, o mais utilizado, assim, por nós, fisioterapeutas, acaba sendo, né, a escala Pedro, né, então você pode acessar lá o site da Pedro, ele é muito legal, vale a pena, né, a gente está acessando, está cada dia lendo um pouquinho, aprendendo. Quando a gente tem uma dúvida de uma intervenção, né? O professor Mossueto, né, que é uma referência para mim, ele sempre fala, né? Uma vez eu falei para ele, professor Mossueto, eu falei assim, treinamento do paciente neuromuscular. Porque muitas coisas, né, pessoal, que a gente acha que não necessariamente o que a gente acha, necessariamente, quando você pega a evidência científica, é aquilo mesmo. Aí uma vez eu falei para o professor Monsueto, eu fiz assim, mestre Netão, o paciente neuromuscular, por exemplo, o cara que tem uma esclerose lateral amiotrófica, ele vai ter perda de força ao longo do tempo. O que é que você pode fazer? Você não tem como evitar isso, mas você pode minimizar. Aí a literatura fala muito de VNI. Aí ele fez assim, por que não pode treinar? Aí eu falei, não pode, porque não tem efeito. Quem disse que não tem efeito? Aí quando ele me falou isso, eu falei, rapaz, quem disse que não tem efeito? Eu tinha visto um professor que era referência mundial no assunto falar. Aí eu fui buscar na literatura, e quando eu fui buscar na literatura, existiam evidências que o treino de força, ela pode ter um efeito no doente neuromuscular, numa fase inicial. Então, né, observe como é importante a gente sempre estar se questionando, né, sobre as nossas intervenções do dia a dia são efetivas, né, e isso é muito, muito legal, muito importante mesmo, porque é o nosso tempo também, né, quando eu faço uma intervenção que não gera resultado nenhum, eu estou perdendo meu tempo. Eu poderia estar fazendo outra coisa, e o tempo do paciente, né? Sem contar no evento adverso. Então, essa escala Pedro é muito usada, né? Tem a escala Cochrane também, a escala também interessante, né? E aí a escala Pedro, né? Ela tem 11 critérios, pessoal, tá vendo? Ela tem 11 critérios, lógico, você tem que ter um treinamento, né? Tem até como você pagar lá na Pedro para você poder tomar um curso, né? Para poder aplicar ela de forma bem adequada. Muitos desses scores já estão lá, nos ensaios clínicos randomizados, né? Então, se o ensaio clínico tiver lá na base de dados Pedro, você tem como saber qual é o score dela. Então, o score é de 0 a 10. O critério 1 não conta. O critério 1 é o quê? Critério de elegibilidade foram especificados, aí a partir do 2 que conta, do 2 ao 11. Ou seja, se você tem um score 0, né, você tem qualidade horrível, né? 3, péssimo, ruim também, né? Então, acima de 6 a 7, ali, acima de 7 seria uma qualidade metodológica adequada. Então, repare, olha o que ele considera como qualidade metodológica, digamos, né? Foi distribuído aleatoriamente, então ele fala da randomização, sim, bom, 1. A alocação foi oculta? 2, sim. 3. Os pacientes eram semelhantes em relação ao prognóstico? Provavelmente, se você randomizou, se foi um N grande, provavelmente isso aqui vai dar sim. Você olha lá na tabela inicial, na tabela 1. Todos os sujeitos participaram de forma cega, aí você vai ver se foi descrito. Se não foi descrito, não conta. O terapeuta também fez a terapia de forma cega, tem coisa que não tem como cegar. E aí você vai somando. 7. O avaliador que mediu o resultado-chave foi cego? 8, né? O 8 tem a ver um pouco com os dados, né? Estatísticos. A mensuração de pelo menos um resultado-chave foi obtida em mais de 85% dos sujeitos. Então, isso também é muito importante, né, pessoal? Saber se as medidas foram feitas. Não adianta você ter um estudo com 1000, mas no final você só avaliou 500, né? Esses dados. Ele fala aqui também sobre a questão da intenção de tratar. Isso, Michele, eu vejo essa descrição do ponto de corte ali de 7, né, como um estudo de uma melhor qualidade. Abaixo disso, você já tem uma qualidade menor.
O 9, que é a questão da intenção de tratar, o 10 sobre a questão da análise estatística e o 11 também sobre a questão das medidas de precisão. E, deixa eu botar aqui e aí você tem lá na Pedro também, tem tudo explicadinho mais ou menos, tá vendo? De como é, né? Então é muito importante, pessoal, né? A gente, às vezes, se você quer fazer um ensaio clínico randomizado, leia bastante, né? Leia. Escreva um bom projeto, discuta com um profissional que tenha conhecimento naquela área, né? Discuta com um profissional que tem conhecimento metodológico também, porque isso vai ajudar muito, né? Porque fazer pesquisa, né, requer isso mesmo, né? E isso é para todo mundo, né? Então, a cada dia a gente tem que buscar se atualizar para a gente melhorar um pouquinho, né? As nossas qualidades, os nossos estudos e a própria nossa análise do dia a dia, né? Para a gente não ter uma análise reflexiva, né? Porque esse conhecimento não é só para quem quer fazer pesquisa, né? É para quem também, né? A gente usa a pesquisa para ter informação e poder ter melhores práticas, né? E aí, antes de mostrar lá o artigo, tem outra coisa também, que é esse grade aqui, né? O que, às vezes, você pega, né? Você avalia a qualidade metodológica. Hoje em dia tem essa questão de qualidade e evidência, né? Então, você usa o grade. E o grade, na realidade, é como se você... tem um site lá que você pode acessar. Você tem uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados. E você quer saber se aquela informação que foi obtida é uma informação que realmente é aquilo mesmo. Aquilo ali é uma forte evidência, digamos, né? Ou não, é uma fraca evidência. E aí ele tem vários critérios que eles usam para avaliar isso, né? Como o tamanho amostral, né? Se tem muitos estudos divergentes, né? Lá no gráfico, né? Se tem muitos para um lado, né? Então, são várias formas que são avaliadas para afirmar se aquela qualidade da evidência. Por exemplo, existem coisas que a literatura diz que já tem uma evidência consolidada, que teoricamente nem precisa de mais estudos. Já outras coisas, você ainda tem, né? Mesmo dizendo que aquilo não é bom, ou que aquilo, né, é efetivo, não necessariamente aquilo ainda está meio que completamente consolidado. Então, necessita de outros estudos, né? Então, é algo bem interessante essa questão aqui do grade, né? E a gente precisa ter essas reflexões. Deixa eu botar aqui só, deixa eu botar aqui, voltar aqui para botar aquele ensaio clínico, só até para a gente olhar um pouquinho. Podem fazer as considerações, gente, que vocês queiram. E tem outros instrumentos, uns mais simples, outros mais, né, um pouco mais amplos, né, nessa questão aí de avaliação. Deixa eu botar aqui lá no... Pessoal, se alguém quiser tirar dúvida, vai aproveitando aí enquanto o professor busca lá o artigo. Brunão, Marcelo aqui, Peixoto. Fala, Marcelão. Tudo bom, meu caro? Brunão, deixa eu te perguntar, uma dúvida é o seguinte, a gente sabe que geralmente ensaios clínicos, eles não são estudos rápidos para serem desenvolvidos, não é isso? É provável aí que a partir de 6 meses, 1 ano, enfim. E precisa de uma equipe também para desenvolver. A gente sabe que para várias etapas, como você mencionou, a gente vai ter de precisar de pessoas trabalhando junto, né? Então, assim, na sua experiência, eu queria saber de você, Brunão, em relação a esse tempo de execução, né? Isso vai variar, eu imagino que vai variar do tipo de intervenção, da proposta, do trabalho. Mas se puder falar desse tempo de execução da condução de um ensaio clínico e de um número mínimo de pessoas que possam trabalhar junto na equipe para fazer esse trabalho acontecer. Valeu, parceiro. Valeu, mestre Marcelão. Perfeito. Excelente, Marcelão. Assim, meu trabalho de doutorado, Marcelão, não foi assim um ensaio clínico randomizado, né? Realmente, o ensaio clínico randomizado é o tipo de estudo eu considero mais difícil de todos, né? Porque você, literalmente, você tem que ter todo um rigor metodológico, né? Então, tem ensaio que você consegue até fazer em menos tempo, né, Marcelão? Às vezes, a depender, possa ser que, às vezes, você está avaliando a intervenção em curto tempo, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, efeito de uma intervenção para remover secreção. Às vezes, você faz um efeito, você quer avaliar apenas um efeito individual, né? Fez antes e depois, então pode ser até uma coisa de menor tempo, mas normalmente você acaba tendo um tempo mais prolongado, então geralmente mais do que 6 meses, né? 1 ano, né? A depender do seu tamanho amostral, até porque você tem que, não é todo paciente que vai ter possibilidade de entrar no seu estudo, então realmente tem que ter uma equipe
coesa, né? Mestre Rodrigão aí, grande Rodrigão, né? Que é um grande fisioterapeuta, um grande colega, orientado por professor Mansueto Neto, né? O trabalho dele aí, né? Rodrigão é luta, né? Então, às vezes, tem essa questão de aderência, tem questão das pessoas, né? Então, assim, porque eu acho que o mais importante, acho que esse é o objetivo aqui do grupo de pesquisa, né? O professor Mansueto faz muito bem isso também, né? Essa questão da gente, né? Se ajudar um outro, né? Fazer uma rede, porque às vezes é um ajudando o outro, né? E aí você consegue, né? Ter um estudo de qualidade, porque ninguém consegue fazer só. Você não vai conseguir fazer só mesmo o estudo, né? Então, é fundamental que exista essa parceria para poder fazer. E aí também tem outro aspecto, né, Marcelo, que eu costumo dizer. Eu cheguei até a falar isso já para Rodrigão algumas vezes, né? Que o ensaio clínico, a gente tem que buscar uma coisa também que a gente possa fazer. Então, a gente tem que ter cuidado também, porque às vezes você pode querer fazer um estudo espetacular. Mas será que aquilo ali vai dar para fazer naquele momento? Então, às vezes, você faz um estudo mais inicial, né? Um ensaio clínico randomizado, né? Para poder garantir. Tem muita coisa boa que pode ser feita, né, pessoal? Muita coisa boa. Tem coisas simples que podem ser feitas e que, às vezes, não é feita, né? A gente vai para uma coisa muito complexa, né? Então, por isso que é importante essas discussões, né? Esses aprendizados, né? A gente se refletir, né? Aquilo que eu falei, né? O professor Mansueto falou um negócio ali na minha cabeça, porque muitas vezes você chega, né? Uma vez eu também, né? Só como título de esclarecimento, eu fui para um evento científico e aí estava tendo uma aula sobre THB, terapia de higiene bronca. Quem estava dando a palestra é o professor Fernando Guimarães, né? Um fisioterapeuta lá da UFRJ, é o cara que mais se estuda sobre terapia de higiene brônquica em pacientes ventilados, né? O cara é referência mundial. E aí ele foi dar aula de ventilação, de estratégias para deslocar secreção em paciente de ventilação mecânica. E aí, eu estou lá assistindo, né? E eu querendo ouvir isso em 2012, viu? Aí no Sinfic eu fui. E eu querendo escutar ele falar da minha intervenção que eu usava, né? Uma intervenção que eu ouvia falar que era muito efetiva. Rapaz, esse cara falou, não falou de minha intervenção. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí. Então, às vezes, a gente usa intervenções que não necessariamente são baseadas tem até evidências um pouco melhores de você estar usando outra, porque alguém disse que é para usar. E aí, por isso que a gente tem que ter o raciocínio, né? Buscar sempre se questionar sobre aquelas intervenções, né? Mas só voltando para a sua pergunta, Marcelo, realmente é muito complexo, requer uma equipe uma abdicação. É uma abdicação, mas também você vai ter os retornos com base nisso, né? Então, tem que ter uma parceria, tem que ter uma equipe junta, unida, tem que utilizar a tecnologia, né, para poder facilitar esse registro dos dados, né? E é cada um fazendo um pouquinho, né? É a rede, né? Um ajudando o outro, né? Um ajuda com um pouquinho, o outro ajuda com o outro, e porque senão não consegue, não. Por isso que é muito difícil, né? Principalmente no nosso país, assim, que até as questões de bolsas são cortadas, né? Isso é muito... Mestre Jota? Só colocando aí da complexidade do ensaio clínico, ano passado, o professor André Durães, que é muito parceiro de vocês de pesquisa e tal, ele falou algo que eu achei surpreendente. Tem um mestrado na Universidade de Oxford só em ensaio clínico, né? Ele disse que estava pretendendo fazer e tal, mas quando a pandemia não fez. Então, existe uma estrutura de estudo, pesquisa sobre o ensaio clínico, desenvolvimento de ferramentas, eliminação de viés, tudo que você colocou aí, né? Então, o negócio é uma ciência dentro da ciência, né? Perfeito, mestre Jota. Perfeito. Se a gente puder, a gente vai fazer, Bruno. Acho que é uns 40, acho que é 20 mil libras para fazer, tranquilo. 140 mil reais aí. A gente dá para fazer. 140 mil? Você tá... 20 mil libras, cara. Se eu não me engano, 20 mil libras do mestrado, imagine. E você falou que tá quanto uma libra? Eu não estou com essa noção, não, que eu não... 6, eu sei, eu estou contando 6, 7, né? Porque eu não vou botar 6 reais, eu vou botar 5, então, não tem problema não, 100 mil reais, tá tranquilo. Aí só o professor Mansueto me emprestou. Professor Mansueto, sem dúvida. E, Rodrigo, Brunão, o Rodrigo não está presente, eu estou com o link dele aqui, ele está com algumas questões de família, tá? Então, eu estou com o link dele aqui para poder garantir a reunião, tá? Perfeito, mestre Jota. E, assim, importante, né, pessoal? Eu acho que tem profissionais, estudantes, a gente tem que estar sempre se atualizando, pessoal.
não tem, todos os momentos da nossa vida a gente tem que estar buscando essa atualização, e como o João falou, e Jota falou, é se atualizar, porque, né, é um modelo de raciocínio, um modelo de pensamento, né, e a gente tem que fazer isso para poder melhorar, né. Eu lembro que a primeira vez que eu li sobre sensibilidade, especificidade, aquela coisa de estudo diagnóstico, rapaz, eu tive que ler umas 6 vezes, né, mas é assim, na sétima já fica melhor, na 8ª, e a vida é assim, né, você tem que assistir, e aí você vai aprendendo um pouco mais, né, tendo um olhar melhor, né, e com certeza, não tem que se capacitar mesmo, não tem outro caminho, sem capacitação. Então, quando a gente vê, né, eu sou Jota, eu sou Rodrigo, eu sou Marcelo, né, e todos, né, eu sou Mansueto, eu sou Michele, é uma luta, né, é um caminho, uma trajetória, né, para chegar, né, muitos sábados, domingos, tá todo mundo a ver numa demanda, tá escrevendo um artigo, tá fazendo uma coisa, né, e aí o resultado vem, né, porque não vem de trabalho mesmo, de luta, né, como que a vida é assim. Ó, Tata Lima colocou aqui, ó. Oi. Bom dia, desculpa. Tayana, eu queria tirar uma dúvida. A gente está vivendo um momento de pandemia, né? O que fazer, o que deve ser feito com os ensaios clínicos que tiveram que ser paralisados, por exemplo, as coletas, durante esse período? Isso vai ser descrito nos resultados? O que deve ser feito? Tayana, é uma boa pergunta, viu, Tayana? Eu penso que talvez o ideal seja tentar ressubmeter uma emenda, né, para o Comitê de Ética, pedindo a prorrogação, e a depender do tempo da sua coleta e do seu período de defesa, do mestrado ou do doutorado, tentar readequar um tema para você poder defender e talvez em outro momento tocar aquele trabalho, ou talvez uma outra pessoa tocar, porque talvez você já tenha defendido. Eu penso que talvez seja mais viável, assim, sabe, olhando assim, baseado no que você falou, mas eu também não tenho uma recomendação muito clara quanto a isso, não. Que é um momento diferente, né? Mas eu acho que o caminho ideal seria o seguinte, para não atrasar muito a defesa, tentar pensar alguma coisa mais ali possível, né? Fazer uma boa revisão sistemática, uma boa meta-análise, para poder, sobre o assunto, para você poder atingir os créditos necessários para a sua defesa, tá entendendo? E aí esse ensaio vai mais para frente. Talvez até passa para outro colega, se for o caso, e você entra como co-orientador, como participante do estudo, né? Entendi. No caso, eu nem questiono por essa questão, né, de defesa, mas porque eu participo da pesquisa, né, com o professor Cristiano, que é coordenada por ele, sobre palmilhas, e a gente está com a pesquisa agora parada, a coleta, né, por causa do distanciamento social mesmo. E aí fica essa questão, né? Provavelmente alguns participantes serão perdidos, porque já passou vários prazos, né? A gente está há mais de um ano parado, e muita incerteza desse momento de saber o que fazer, realmente, se os dados da pesquisa vão ser perdidos, fica esse questionamento. Entendi. É um ponto para se discutir mesmo aí, que foi um momento atípico, né? Tá indo bem difícil mesmo. Mas acho que vale a pena essa questão de tentar buscar, talvez, prorrogar ou tentar fazer uma adaptação, porque vai ser uma adaptação mesmo, né? Que é importante mesmo. E alguns vão até perder alguns dados, né? Esse ensaio, na verdade, foi encerrado, né? Eu estou mudando meu tema de doutorado por isso também. Foi encerrado, Thay. Depois a gente conversa. As coletas pararam, na verdade, em novembro de 2019, iam voltar em fevereiro de 2020, não voltaram, né? Não puderam voltar, então foi encerrado. Eu até fiz essa pergunta a Mansueto recentemente, e a ideia é essa mesmo, cada caso, né? Tem uma dissertação que vai sair com os dados que foram aproveitados, que é do professor Murilo Neves, lembra não? Vai defender agora dia 7 de maio, mas o ensaio foi encerrado. E o Tata Lima colocou aqui, obrigado, Elina Alice, Tata Lima colocou, caso ao decorrer do estudo, por mais que controle os confundidores, não se consiga o resultado que espera, às vezes por fatores externos, pode ser considerado um piloto? Eu vejo assim, Tata, quando a questão do piloto é muito relacionada quando você não atingiu ainda, né, o seu tamanho amostral adequado, sabe? Então, aí as pessoas acabam
publicando como um piloto, né? Ou seja, que é um N menor, né? É um N não suficiente, entendeu? Mas não por causa necessariamente disso, entendeu? Não se consiga o resultado que espera, né? O resultado a gente deseja, mas também tem que ser imparcial, né? A gente quer, tanto é que a gente parte da hipótese nula, né? A gente, por mais que a gente queira provar algo, a gente parte da hipótese nula, ou seja, aquilo não tem efeito, então, né? Ou seja, não tem diferença, né? Então tem que ter esse até baseado nisso que você falou, vou até mostrar isso aqui, ó, que até como reflexão, aquele estudo que eu passei, né, que foi esse estudo aqui, né? Um estudo bem recente, né, sobre a questão da meta de oxigenação, né, publicado no New England. Então ele usa uma meta menor e uma meta que ele considera maior de oxigenação para paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica. E no caso, qual é a lógica aqui? Até falando isso aí, ele na literatura, muitas vezes as pessoas acabam usando uma estratégia no limite inferior de oxigenação. Usa no dia a dia para tentar melhorar a estratégia protetora da ventilação. Só que isso nunca foi provado. E aí esse estudo, na realidade, ele tentou ver se essa estratégia, esse limite inferior, essa meta inferior de oxigenação, ela é superior ao fisiológico, que seria o que ele considera ali como alta, né? E aí o que é que ele conclui? Ele conclui que não foi superior. E eu vi muita gente falando isso, né? Ou seja, muita gente, colegas ali nas redes sociais, colocando, porque, então, vou usar sempre a meta inferior. O estudo não mostrou isso. O estudo não mostrou que tem que usar a meta inferior. Ele não provou que a meta inferior, ela é superior à meta maior, né? Que é o fisiológico. Então, eu não estou dizendo que você não possa usar, já que não alterou a mortalidade. Você pode usar, né? Eu vejo assim, no meu entendimento, né? Eu vou buscar no meu paciente a meta normal, o high, certo? Se por algum motivo, para garantir a estratégia protetora, eu precisar, aí eu vou usar um limite inferior. Mas não quer dizer que eu tenho que usar em todos o limite inferior. Então, as pessoas às vezes confundem, né? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão, quando eu estudo qual é a hipótese, né? Porque quem tem que provar é quem está testando. Então, no caso aqui do estudo, o estudo tentou provar o quê? Que o limite inferior, a meta inferior, era maior que a meta superior. E ele não achou essa conclusão. Lógico que você usar uma meta inferior tem alguns fatores que ajudam, né, a uma melhor ventilação, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E quando você para ver, isso é muito legal, gente, porque quando você pega esse estudo, eu particularmente, eu li ele todo, é um estudo de uma qualidade metodológica fantástica. Se você para ver aqui, ó, quase 3.000 pessoas, tá entendendo? Então, ele controla tudo, ele faz um estudo randomizado, né? Faz alocação oculta, ele controla todas as várias variáveis de confundimento. Olha como é bonito esse estudo. Ele mostra aqui, tá vendo? Todo o critério, como foi elegível, quem foi excluído, né? Ele mostra aqui a randomização, um grupo, outro grupo, tá vendo? De 1.462, no final, ficou 1.441, ou seja, 21 pacientes de 1.400 é muito pouco. Então, quando você pega a tabela, tá vendo? Os grupos muito próximos, né, já que tem um N muito grande, né, sem diferenças. Então, e ele controla várias variáveis de confundimento, né? Então, é um estudo que, literalmente, ele mostra, né, que apesar diferentes metas de oxigenação não geraram uma menor mortalidade. Então, a gente não pode afirmar que um limite inferior reduz mortalidade. Então, tem que ter esse cuidado, né? E foi um estudo de superioridade. Então, é um estudo bem interessante, né? E que vale a pena a leitura, né? O mestre Neto disse que o empréstimo aí e os ensaios que precisam realizar períodos compromete o ensaio. Realmente, Cristina, nesse caso aí, se tinha coleta para fazer, aí vai ter que ter, talvez tenha perdas nesses pacientes, né? Essa pandemia foi danada. O mestrado custa muito. Ó, Bianca também colocou aqui, ó, um resultado negativo, ainda assim é um resultado importante. Há uma tendência de publicação de artigos com evidências positivas, mas os estudos que não mostraram resultados positivos também trazem informação importante. Perfeito,
Bianca, isso é muito importante também, né, pessoal? Você saber que o estudo não é negativo, é bom para você, talvez, rever a sua aplicação daquela técnica. Então, isso é muito importante. Isso em tudo, né, pessoal? E a gente tem que estar sempre fazendo essa reflexão e tendo humildade para mudar a nossa prática. Às vezes eu fazia algo, mas daqui a pouco eu vejo que aquele algo eu achava que tinha efeito, mas não tem efeito nenhum. Né? Um bom estudo metodologicamente feito mostrou que não tem. Então, eu mudo minha prática. E a gente tem que ter essa humildade, né? Para cada dia tentar buscar o que há de melhor para oferecer para aquelas pessoas, né? Isso é importantíssimo, isso que a Bianca está falando. Pra vocês terem uma ideia, eu, voltando a falar, né? Porque assim, coisa da minha área, né? A gente tem uma meta-análise sobre essa questão de hiperinsuflação no ventilador, né? E aí, eu faço muito, né, na minha prática, quando eu estou lá com os alunos, eu sempre faço a hiperinsuflação no ventilador. E aí, a gente fazendo essa revisão, a gente não publicou ainda, mas a gente submeteu, está aguardando resposta. Quando a gente juntou os dados, na realidade, o dado mostra o seguinte, a qualidade metodológica não foi boa, mas ele mostra que não teve diferença. Isso o que é que gerou de reflexão em mim? Hoje em dia, quando eu chego no paciente, eu não faço em todos, né? Porque eu sei que eu até acredito que pode ter feito, mas eu não faço em todos. Eu não faço. Caso eu veja que tem uma dificuldade naquela secreção, aí sim eu vou fazer. Então a gente tem que sempre estar buscando, né? Tentar, a partir de uma leitura, ver se aquilo vale ou não, mudar um pouco a nossa prática do dia a dia e assim por diante. Beleza, pessoal? Dúvidas? Podem falar, considerações aí. Boa, Dark, saber filtrar, é verdade. É verdade, Dark. Acho que esse é o grande desafio, viu, Dark? Isso que Dark está falando é importante. Ó. Só mais uma reflexão também aqui, que isso é importantíssimo. Ó. Dark falou filtrar. Só para a gente, para trabalhar essa problemática, né, essa reflexão, olha para cá. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Duas coisas. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma revisão sistemática, tá vendo? De 2020, falando sobre eletroestimulação em pacientes críticos. E ela pegou 11 estudos e, segundo ela, né, ela mostra que reduziu o tempo de UTI, reduziu o tempo de VM, tempo de estadia na UTI em quase 3 dias. Aí você pega aqui, ó, só uma coisinha aqui, rapidinho. Pra vocês verem como as coisas, às vezes, mudam, né? De um estudo para o outro. Já essa aqui, também 2020, né? Com menos estudos, porém teve mais N, porque aquela outra, o maior estudo de todos, ela não inclui, ela não mostra diferença nenhuma. Tá entendendo? Então a gente tem que ter cuidado, né? Aí você vai lá, tem que olhar aqui nos estudos, ó, qual foi o N, né? Para saber se tem diferença. Já o outro, olha para o outro. Quando você pega aquele outro estudo, olha essa aqui, tem mais estudo, 11. Mas olha para cá, 12,8, 16,8, 19,19, 11,11, 16,16, né? 16,17. Então, assim, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Porque, às vezes, a pessoa fala uma informação, toma como base, mas não quer dizer porque está publicado que aquilo ali é o que há de importante, não. Reflita. Lembra que eu falei? Eu sou Mansueto, Bruno, quem disse? Aí quando ele falou quem disse, eu falei, é verdade, vou procurar. E a cada dia, né, e eu não vou ler com calma esses 2 estudos aí, para poder ter uma análise mais adequada, né? Para poder saber realmente se vale ou não pensar, né, na aquisição de um material ou coisa do tipo, ou parece que, ou se talvez um instrumento muito mais simples pode ser efetivo. Beleza, gente. Então, se tiverem mais alguma consideração, estou à disposição. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguém aí? Só uma colocação, Bruno,
JP aqui, sobre o que foi colocado aí de resultado negativo, né? A visão que eu tenho de ciência é que é busca da verdade sobre o fenômeno, né? E a verdade pode ser que não deve ser usado. Então, a gente tem que considerar, a gente tem que ser isento com relação a isso, né? Como eu trabalho algo aí com análise estatística e tal, às vezes você vê a decepção na pessoa, mas não deu significativo. Bom, que bom. Você tem um resultado, né? O resultado não é só dar significativo, não é só ser melhor, né? O resultado é o que acontece. E se não deve ser usado, tão bom quanto ser usado. Se a gente está vendo aí a controvérsia, né, as questões com relação a medicamentos na Covid e tal. Bom, se não tem que ser usado, que não tem que ser usado. E assim vai. Muito obrigado aí mais uma vez, Brunão. Valeu, Mestre Jota, Mestre Netão. Obrigado a todos aí, pessoal. Para mim, sempre uma satisfação estar aqui. Gente, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos, né, que puderam participar e compartilhar desse momento aí. Como eu falei no início, né, falar de ensaio clínico randomizado é falar, né, de um estudo, não só do ponto de vista da pesquisa, mas também para a prática clínica, um tipo de estudo muito importante, porque ele vai nos ajudar, sem nenhuma dúvida, a qualificar e melhorar as nossas ações, né, na prática clínica. Devemos reforçar a importância do uso do ensaio clínico para a tomada de decisão, já que é o estudo padrão ouro aí de avaliação de eficácia e de segurança, mas como o Bruno colocou aí, obviamente, não é por ser simplesmente um ensaio clínico randomizado que a gente vai cegamente confiar no seu resultado, porque existem vieses, como foi colocado, né, que podem interferir na qualidade metodológica do estudo e, consequentemente, isso pode, de algum modo, né, ou subestimar ou superestimar um determinado resultado para uma determinada intervenção. Então, acredito que essa análise criteriosa que Bruno colocou aí da importância, né, dos critérios que minimizam os vieses dentro de um ensaio clínico randomizado é essencial para que a gente possa assegurar, né, que a gente tenha um resultado mais próximo daquilo que seria esperado, ou seja, né, vamos dizer assim, do real, né, ou seja, minimizando a incerteza para o uso de uma determinada intervenção. Acho que essa é a mensagem que fica para todos vocês, tá? Não só para aqueles que pretendem realizar um doutorado, por exemplo, que a gente hoje, né, tem visto que para os ensaios clínicos randomizados são estudos, né, que às vezes são comuns para as pessoas aí que têm interesse em realizar, né, doutorado. É um tipo de estudo adequado, que cabe muito bem para um doutorado. É claro que existem outros desenhos também que podem ser feitos no doutorado, mas a gente tem visto, né, que na nossa área existe uma carência para algumas intervenções de ensaios clínicos, então a gente reforça, apesar de ser um estudo, né, que por todas essas características que precisam ser pensadas, não é um estudo logisticamente fácil de realizar. Então, uma das coisas que vocês precisam pensar de forma e a priori é se, por exemplo, vocês têm amostra suficiente, um local adequado para que o estudo seja conduzido. Então, conduzir ensaio clínico não é tarefa fácil, principalmente quando você não tem local e nem tem amostra. Talvez essas duas questões aí sejam os primeiros passos a serem pensados na hora de desenvolver um ensaio clínico, porque exige, é um trabalho que, em termos de logística, ele, né, necessita de um cuidado por todos esses vieses que foi falado, você precisa controlar adequadamente todos esses vieses, né, com o sigilo de alocação, como o Bruno falou, com uma randomização adequada, com o mascaramento dos avaliadores, se possível, dos pacientes ou dos profissionais que vão participar da intervenção. Então, não é um estudo simples de realizar, depende de um envolvimento, né, de pessoas, e quando eu falo pessoas, como o Bruno colocou, muito dificilmente você vai conduzir um ensaio clínico randomizado sozinho, é necessário uma equipe, né, que seja treinada para a condução do estudo, uma equipe que participe, né, das etapas diferentes aí do estudo, que possam, por exemplo, estar de forma cegada aí, ou mascarada para uma equipe só de avaliação, uma equipe só para intervenção, ou seja, é um tipo de estudo que tem uma alta qualidade, como nós falamos aí, né, o padrão ouro para avaliar os efeitos da intervenção e efeitos também relacionados à segurança, mas que exige, então, dessa mesma forma, né, uma estratégia
e uma intensidade, vamos dizer assim, em termos de participação dos pesquisadores para que ele seja conduzido. Então, Brunão, muito obrigado a todos que estão aí, tá? Vamos firmes e fortes aí, seguindo, e na próxima semana estaremos aqui novamente. Valeu, Mestre Netão, e a todos. Mestre Jota, a todos. Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Valeu, Brunão. Acho que pode interromper a gravação.